Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa aula, né, adentrando aí na nossa unidade curricular número 12, a UC12, que fala especificamente sobre sistemas de gestão integrados. Eu me chamo Conrado, sou professor do Senac Araraquara e também sou aqui do canal Quem Ensina Aprende no YouTube. Aproveitando que você está aqui no canal, já deu like, curtir o joinha no vídeo, se inscreva no canal. Isso ajuda bastante a gente multiplicar o conhecimento relacionado à área de saúde e segurança do trabalhador. Vamos então dar início à nossa aula de sistemas de gestão integrados, falando especificamente sobre uma área que não é tão habitual de nós vemos as empresas procurando, mas é uma certificação, na verdade, chamada de responsabilidade social. Mas antes de falar sobre responsabilidade social, eu preciso falar sobre sistema de gestão integrado. Ela faz parte, então, da nossa unidade número 11, né, na habilitação técnica aqui de nível médio em segurança do trabalho. Então, você que está estudando aí a segurança do trabalho e os alunos, consequentemente, aqui que estão acompanhando a gravação dessa aula, ela serve exatamente para a gente conhecer um pouco sobre a disciplina de sistemas de gestão integrado da nossa unidade curricular número 12. Falando sobre sistema de gestão integrado, eu montei aqui para vocês, né, interpretar inicialmente o que é sistema de gestão integrados. Quando a gente fala sobre sistema de gestão integrados, eu preciso conhecer, né, essa sigla, né, mais uma sigla aí do nosso vocabulário da segurança do trabalho, entre todas as outras, né, EPI, PPRA, PCMSO, NR, PCA, todas as siglas que nós temos, nós também temos aqui a sigla de SGI, tá? Que ela vem aí de sistemas de gestão integrados, porque existe uma integração entre os sistemas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalhador e responsabilidade social. Vamos começar pela mais famosa, a mais conhecida de todas elas, que é a área de qualidade. O sistema de gestão integrado, né, vai estar ali como base muitos preceitos, muitos requisitos da qualidade, do sistema de gestão da qualidade. Quem nunca aí ouviu falar sobre ISO 9000, né, que é uma certificação das normas ISO, né, que ela significa ali basicamente uma acreditação, uma certificação internacional sobre área de qualidade. Então, a gente pegar ali, se a gente for conhecer um pouco em cima da ISO 9000, a gente vai observar que ela tem diversas versões e diversas ramificações, como a ISO 9001, 9002, 9003 e por aí vai. Mas especificamente a ISO 9000, a série de ISO 9000, ela fala sobre qualidade. E quando a gente fala sobre qualidade, nós podemos tratar este assunto primeiramente sobre um processo ou ainda sobre um produto. Então, quando a gente fala sobre qualidade, vamos pegar um exemplo aí de uma certificação de ISO de qualidade. Quando a gente fala sobre a ISO 9001, por exemplo, a gente está falando sobre uma certificação ISO para um sistema de gestão da qualidade. Então, essa certificação ela vai ali garantir à empresa e também ao seu cliente final que aquela empresa ela seguiu uma série de requisitos para gerar um produto, para constituir um produto e, consequentemente, para adotar ali um processo de não falhas, de não ter erros, né, voltados à sua produção. Então, quando a gente fala sobre a qualidade, nós estamos falando sobre processos e produtos. Vamos dar um exemplo mais didático aqui. Quando a gente fala, por exemplo, da pintura de um carro novo, né? O carro ele acaba de sair da concessionária, 0 km, né? Ele sai lá da montadora e vai para a concessionária. A gente observa geralmente a pintura, né? Se ela está ali bem feita. Então a gente está falando especificamente sobre um processo, que aquela pintura ela obedeceu uma série de requisitos e, consequentemente, essa pintura ela tem uma certificação, tem uma qualidade mensurável, né? A gente consegue olhar ali visualmente,
né, de maneira qualitativa, que ela é uma boa pintura. Mas a gente também tem como criar ali requisitos quantitativos para observar se essa pintura ela atende os padrões de qualidade. E também, de certa forma, a gente consegue avaliar a qualidade, né, desse produto também, né, no quesito produto. Então, se a gente compra, por exemplo, uma lapiseira, né, uma caneta, e a gente está utilizando ela no dia a dia, se ela começa a identificar ali algumas falhas ou começa a entupir toda aquela esfera, né, que nós temos na ponta das canetas aí, esferográficas, significa que não existe aquele produto, não tem tanta qualidade, tá bom? Então a gente pode implantar certificações ISO tanto, né, na qualidade como processo e produto. Vamos voltar aqui, vamos para a segunda parte, né, antes da gente entrar aí na responsabilidade social, que é do meio ambiente. Então a certificação sobre meio ambiente, ela trata especificamente aí sobre a ISO 14000, né? Então é uma série também de certificações voltadas ao meio ambiente, né? Não é a única, né? A gente tem aí outras certificações de meio ambiente que a gente pode tratar em outro momento, né? Mas a gente tem aí, por exemplo, a Rainforest Alliance, que é uma certificação que geralmente está dotada aí de animais silvestres em plantações, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí da colheita de laranja, né? Se porventura ali tiver um sapinho, se tiver uma cobra, por exemplo, que ela é daquele habitat, né? As certificações aí de meio ambiente, quando o trabalhador precisar interagir, né, com esse meio ambiente, ele tem que não criar muitos impactos, né, naquele ambiente, para que não gere ali uma eliminação, né, desses animais que estão no seu habitat natural, né? Nós que estamos invadindo o ambiente deles, né? De convivência e, consequentemente, de manutenção da vida, né? Então, a gente tem ali a certificação ISO 14000, né? Que ela fala também sobre o sistema de gestão ambiental. Nós temos aí a Rainforest Alliance, que eu comentei. Nós temos ainda a certificação voltadas aos produtos de reciclagem, né, que certamente não são destinados ao meio ambiente, e entre outras certificações, né, a gente precisa conhecer aí que o certificado de meio ambiente, ele também faz parte do sistema de gestão integrado. Nós temos aqui na sequência, né, as certificações de gestão integrada na área de saúde e segurança do trabalhador. Nós temos a mais famosa aí, que é a OSAS, né, o OSHAS 18001, que ela vem sobre um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalhador. E nós temos aí mais recentemente a ISO 45001. A OSAS, né, 18001, ela consiste numa norma britânica, né, ela vem lá da British Standard International, que basicamente é chamada de BSI, que ela faz parte de um grupo britânico, né, ali da Inglaterra, Reino Unido, Escócia e Irlanda do Norte, que ela certifica as empresas principalmente europeias, né? Então a gente vai pegar aqui na nossa América do Sul, né, no Brasil especificamente, as normas, as empresas que são dotadas da OSA 18001, né, elas vêm geralmente de países da Europa, né, tanto Itália como França, e a própria Inglaterra. Quando elas vêm aqui para o Brasil, elas acabam sendo certificadas, né, as suas plantas nacionais, as plantas que estão aqui no Brasil, têm certificação europeia. E aí, mais recentemente, nós tivemos o lançamento, né, da ISO 45001, que ela tem um sentido amplo, né, como comentei com vocês em outras aulas, né, a ISO ela tem uma abrangência maior, né, ela geralmente está adotada para aproximadamente 95 países. A ISO 45001 ela é uma certificação também de gerenciamento em segurança e saúde ocupacional. Ela foi publicada em 2018, né, em março de 2018, e o objetivo principal dela é a redução de lesões e doenças ocupacionais, incluindo aí de maneira
promocional, né, de promoção à saúde, à integridade física e à saúde mental dos trabalhadores. E aí, chegando, né, no nosso objetivo da aula de hoje, conhecer a responsabilidade social, que haverá tanto certificações ISO, né, para responsabilidade social, como outras certificações ou acreditações que a gente vai abordar ao longo dessa aula. Eu usei algumas palavras um pouco mais técnicas aqui, que a gente vai abordar antes de conhecer o quesito de responsabilidade social, para que a gente fale a mesma língua e conheça aí os sistemas de certificação de gestão integrado, mas especificamente sobre responsabilidade social. Os sistemas de gestão integrados têm por finalidade apresentar os principais sistemas de certificações disponíveis no Brasil, tanto relação de processos como de produtos, né? Assim como eu falei lá na certificação ISO de qualidade, a ISO 9000. O intuito, né, é orientar organizações tanto os sistemas disponíveis, as exigências mercadológicas, as vantagens e desvantagens e as tendências futuras aí do sistema de gestão integrados. Então, se a gente for traçar uma analogia aí, uma espécie de linha do tempo, né, de como surgiu o sistema de gestão de qualidade no Brasil, e na sequência foram introduzidos os sistemas de meio ambiente, de saúde e segurança ocupacional, mais especificamente em 2018, uma tendência, né, mercadológica aí, acaba sendo o sistema de responsabilidade social. Então, vamos dizer aí que seria a cereja do bolo, né, seria o topo da pirâmide, a implantação de um sistema de responsabilidade social. Afinal de contas, a empresa já tem um produto que é assegurado os seus processos e produtos através da certificação ISO 9000 ou qualquer outro sistema de gestão relacionado à qualidade dos seus trabalhos e produtos. A gente sabe das exigências mercadológicas, né, voltadas aí à parte do meio ambiente, né, não somente por uma questão de cuidado com o meio ambiente, mas também traçando um propósito que todo processo, todo produto, todo trabalho, ele deve ser ambientalmente correto, socialmente justo e ainda ambientalmente correto, né? Esse é o princípio aí que a gente trata no sistema de gestão do meio ambiente, chamado de Triple Bottom Line, ou basicamente tripé de direcionamento ao meio ambiente. Percebam aí que existe uma grande cobrança pelas mídias sociais, pelas redes sociais, seja de famosos ou seja de empresas, para eliminação, né, extinção aí de produtos que danificam o meio ambiente, né? A gente, geralmente, polêmica mais famosa e recente foi a dos canudos, né, de plástico, e agora são dotados aí de canudos retornáveis, né, ou ainda de canudos de papel, justamente para diminuir o impacto que nós temos com o meio ambiente. De um modo natural, nós temos ainda as vantagens e desvantagens da certificação OSAS 18001, ou ainda, né, a certificação que a gente aborda sobre a saúde e segurança do trabalhador. Obviamente que nós temos mais vantagens do que desvantagens nesse momento, mas por uma questão de dificuldade da sua implantação, né, seja por causa das diversas normas regulamentadoras, e a gente sabe da dificuldade que é implantar um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalhador, né, fazer o básico já é difícil, imagine então um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalhador. A gente, como eu estava falando, existem muito mais vantagens em implantar um sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho do que desvantagens. Porém, né, uma empresa ela vai sempre colocar ali na ponta do lápis, na sua pontuação, se eu devo fazer, se eu devo implantar, afinal de contas, o meu concorrente não tem, né, ou ela não tem nenhuma certificação, e mesmo assim ela consegue
ser autossuficiente, consegue ter aceitação do mercado. Então, essas certificações, elas acabam, sim, ficando em um segundo plano, né? Tanto a OSAS 18000 como a ISO 45000, porque as empresas, elas conhecem, né, muito mais a área de qualidade e meio ambiente por uma exigência mercadológica e, consequentemente, de assegurar ali que seus processos e produtos tenham qualidade. E a responsabilidade social, ela vem aí puxando uma tendência, né, dos sistemas de gestão integrados, justamente porque é algo novo, né, relativamente novo, né, e como a gente estava traçando aí uma linha do tempo, né, principalmente aqui no Brasil, a gente começou a falar sobre ISO de qualidade em meados aí da década de 90, né, então houve uma abertura do capital, a globalização, né? Nós tínhamos muitos produtos nacionais e os produtos nacionais foi aberto aí em 90 até o ano de 94 e consequentemente houve uma expansão de receber produtos internacionais, obviamente aí com muitas taxações de impostos, né? A gente gostaria que não fosse tantas taxas assim, mas começou a abrir a necessidade dos produtos nacionais buscarem qualidade, buscarem conscientização com o meio ambiente, buscarem uma certificação com a saúde e segurança dos trabalhadores, baseado não somente nas normas regulamentadoras, mas um próprio sistema de gestão. E aí a gente tem uma bandeira nova levantada aí da responsabilidade social. As empresas, elas buscaram essa implantação desses sistemas não porque as empresas são boazinhas ou porque as empresas elas, elas fazem isso aí com uma exigência mercadológica, né, ou uma cobrança. Mas quando há concorrência, não dá para perder tempo, né? Então, as empresas nacionais, aí muitas lojas, muitas empresas nacionais, elas foram compradas por outras empresas internacionais ou, né, elas foram aí, acabaram quebrando, né, fechando as suas portas em virtude aí das empresas que vieram de outros países, tá? Então, ou as empresas nacionais, elas se certificam e buscam, consequentemente, as certificações de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalhador e de responsabilidade social, ou naturalmente aí se ela não mudar de pensamento, ela pode acabar sendo comprada por uma empresa internacional ou ainda perder mercado, porque as exigências hoje ela vem do indivíduo, né? A gente vai falar um pouquinho isso mais à frente, mas ela sai de um pensamento hierárquico e começa a ter uma atuação orgânica. Eu vou explicar isso melhor para vocês ao longo da aula. Então, se a gente for abordar algumas palavras aqui, né, eu pontuei, primeiramente, que sistema, né? O que é um sistema? O sistema é um conjunto de elementos interrelacionados. Então, quando a gente fala sobre um sistema voltado à área de gestão ou, consequentemente, da área de certificações, eu estou falando, né, de uma natureza, né, de algo que um sistema depende de outro. No nosso corpo, por exemplo, nós temos ali diversos sistemas, né? O sistema nervoso, o sistema cardíaco, né? O cardiovascular, nós temos sistema respiratório, digestório e por aí vai. E um sistema ele depende de outro para funcionar, né? Então, o sistema é uma reunião de elementos ali que eles precisam se interligar e de um modo organizado, né? Eles devem funcionar. Tá? Até uma forma da gente conhecer um pouquinho mais sobre o sistema dentro de uma empresa é que um setor de vendas, por exemplo, uma área de vendas tem naturalmente uma área de marketing que prepara ali o seu produto para ser vendido, para ser colocado em evidência. Tem a área da produção que produz naturalmente e tem a área que fatura e a área que entrega, né? Depois a gente tem ainda que ter um feedback, né? Tem que ter um retorno do cliente, né? Então, a área de venda especificamente não é só vender, né? Ele tem que ter o marketing, tem que ter a produção, tem que ter uma certificação ali, a nota fiscal que você entregou aquele produto,
E ainda depois tem o pós-venda, né? Então, todo o sistema, né, numa cadeia aí de elementos, né, precisam funcionar. Afinal de contas, nenhuma empresa sobrevive, independente do tamanho, nenhuma empresa sobrevive de modo único, né, de modo uníssono. Se a gente for pegar uma confeitaria, né, ou uma padaria, ou qualquer outro ramo de atividade, observem que haverá um sistema, eles vão ter que funcionar conforme um sistema. Alguém vende, alguém fabrica, alguém entrega, e alguém tem que ter receber ali um feedback do cliente. Afinal de contas, as empresas existem porque o cliente faz a compra, porque o cliente necessita de um atendimento, de uma solução. Para isso, foi criado uma gestão, que é uma forma ou um método de gerenciamento voltados aos resultados. Então, muita gente aí que buscou ali nos anos 90, nos anos 2000, fazer a administração de empresas, por exemplo, conheceu bastante sobre sistemas de gestão, e o foco, né, do famoso administrador, né, ou que as faculdades chamavam de administração de empresas, mudou para administração, basicamente, que é a palavra básica, aí vem do latim gestão. Então, administração, gestão, busca criar gerenciamento voltado aos resultados. Então, para cada sistema, eu preciso de uma gestão eficiente, porque ela vai ter que gerar resultados em um menor tempo de espaço, com menos custo. Afinal de contas, a gente não pode perder tempo e não pode perder naturalmente ali a vontade do cliente. Essa gestão ela é feita baseada em atividades, né? Então, como eu já falei isso para vocês em outras unidades curriculares, em outras aulas remotas e até em aulas presenciais, o técnico em segurança do trabalho, ele não é mais aquele profissional que simplesmente atua de modo pontual, ele atua observando a atividade e observando naturalmente todos os processos e produtos da empresa, né? Ele não vai tirar o lugar da área de qualidade, ele não quer tirar o lugar do técnico em meio ambiente, mas o técnico em segurança do trabalho, ele precisa observar as tarefas executadas e orientar de forma complementar, né, naturalmente ali, a acrescentar etapas de um processo. Não é aumentar o processo, mas é garantir que o processo vai ser feito de maneira segura, de maneira com que o trabalhador não gere ali um passivo trabalhista, que o trabalhador não se acidente, não adoeça ao longo do trabalho. Então, o técnico em segurança do trabalho, ele se preocupa nas atividades e, naturalmente, ele faz parte desse processo como um executor ali e orientador de formas mais seguras, né, de cada processo. E um processo é um conjunto de atividades que podem ser relacionadas, né, ou interrelacionadas e naturalmente interativas para transformar em insumos em informações, né? Isso é o que a gente chama de entradas e saídas, né, de um produto ou naturalmente de um serviço. Então, quando a gente fala sobre um processo, vamos pegar ali as etapas de uma elaboração de um lanche, por exemplo, né? O chapeiro lá daquela lanchonete ou daquela grande rede de fast food, ele simplesmente vai abrir o pão, vai colocar o pão na chapa, depois alguém vai fritar o hambúrguer, e alguém vai colocar a folha de alface, vai colocar ali a rodela de tomate. Então, todos esses processos, eles ocorrem de maneira simultânea, né, e de maneira interativa, né? Esse processo, alguém vai ter que ver ali se o pão não está queimando, vai ter que ver o ponto do hambúrguer, o outro vai se assegurar que foi colocado uma rodela de tomate ou duas. Afinal de contas, a gente, quando fala sobre gestão, a gente busca, né, uma certificação de padronização, né? Então, quando a gente fala sobre sistema de gestão, naturalmente, o que se espera é que tenha um padrão. Quando a gente pega um tênis, por exemplo, eu calço 41.
Eu sei que eu calço 41 e eu sei a marca que eu gosto de tênis. E aí eu vou comprar esse tênis, eu falo lá que eu quero o tamanho 41 e veio o tamanho 40, por exemplo, ou 42. Ou meu pé vai ficar muito apertado ou ele vai ficar muito largo, né? E aí certamente ou esse produto ele não teve qualidade, não teve uma padronização, ou certamente ali houve uma falha, né, no processo tanto no processo, na atividade e naturalmente um sistema de gestão ali está falho, tá bem? Então o nosso propósito enquanto técnico de segurança do trabalho é assegurar as atividades e naturalmente cada atividade vai depender de um processo. Na sequência, nós temos a certificação e a acreditação, tá? Existe uma distinção entre essas duas palavras aqui. Eu vou começar pelo que a gente mais utiliza, que é a certificação. Geralmente, certificação ela tá ali munida, né, de um certificado. Afinal de contas, quando a gente submete uma empresa a um sistema de gestão, a gente acredita, né? A gente assegura, né, que aquela empresa ela cumpriu todas as etapas e ali ela tem uma certificação de qualidade, ela tem um reconhecimento através de um certificado de aprovação que o sistema de gestão ele funciona, né? Tanto o produto como o processo atendem conformidade dos requisitos de uma norma. Então, quando eu pego lá a ISO 9000, eu tenho 186 pontos, né, a serem seguidos relacionados à área de qualidade. E aí, o auditor ou naturalmente o sistema de certificação vai observar item a item, né, bom? Se aquela empresa ela tem ali a necessidade, tem o reconhecimento desse certificado de aprovação. Uma pergunta, né, que surge geralmente nas aulas presenciais, e uma pergunta que eu tive, né, no momento em que eu fiz alguns cursos aí de certificações, o que ocorre com a empresa que ela tem o certificado do ISO 9000, né, e ela pode chegar a perder esse certificado, né? Geralmente existe um processo de conformidade, e uma não conformidade pode gerar ali não a punição, não a perda dessa certificação, mas é dado um prazo, né? Esse prazo ele pode ser de 1 a 2 anos para que a empresa ela atenda, né, essa não conformidade, se tornando então um processo conforme. E uma vez certificado, né, a empresa ela detém ali esse certificado de aprovação e custa caro, né, essa certificação, é uma mudança de cultura da empresa, né? Se ela não tem qualidade, não tem certificação de qualidade, a partir do momento que ela tem, ela não quer perder, afinal de contas, ela ganha ali na prestígio, tanto no mercado como naturalmente nos seus processos e produtos, e ela deixa de perder dinheiro, né? Então é um investimento, né? O seu sistema de certificação, né? Seja de qualidade, de meio ambiente, ou ainda de saúde e segurança do trabalhador e responsabilidade social. E quando a gente fala sobre acreditação, nós estamos falando aí sobre um processo voluntário, né, que ele vai medir a qualidade de serviços ou de produto, mas para isso existe um reconhecimento formal. O que muda, né, uma distinção que acaba sendo feita, é que as certificações geralmente são para as empresas, né, públicas e privadas, e nós temos as acreditações que elas geralmente são concedidas por uma organização governamental, né? Então, por exemplo, um selo de acreditação que determinada clínica ou determinado hospital atende, né, o Sistema Único de Saúde, ou, por exemplo, tem uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, o Instituto do Sorriso da Criança, ou ainda, né, órgãos aí que são governamentais, precisam, né, passar por uma credibilidade, né, de uma organização governamental. Ou, naturalmente, uma ONG, né, as ONGs, aí, as organizações não governamentais, que criam ali uma certificação, né, uma espécie de certificação que vai receber ali um nome de acreditação. Então, é um processo de revisão
geralmente nas organizações de saúde, né, em alguns casos de hospitais também, mais famosa aí é a ONA, né, que é uma certificação para hospitais. Esse processo de revisão que permite ali as organizações de saúde demonstrar as suas capacidades de atender e padronizar os seus atendimentos, né? Afinal de contas, né, ninguém espera ali, né, ter um atendimento ruim na área hospitalar, né? A acreditação ONA, né, ela vem aí da sigla, né, de Organização Nacional de Acreditação, né? Então, nós temos vários itens e várias etapas, né, vários níveis a serem seguidos, né, da ONA, nível 1, nível 2 e nível 3, né, mas aqui não é o propósito dessa aula, né? A gente pode abordar isso em outro momento. E aí, falando especificamente sobre a área de qualidade, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e responsabilidade social, nós temos aí o sistema de gestão integrado. Sendo assim, vamos conhecer então a responsabilidade social e as suas principais certificações ou acreditações. O foco da responsabilidade social é a gente trabalhar com um conceito que ninguém é diferente, né? Ninguém é diferente de ninguém. Então, a responsabilidade social, como o próprio nome diz, ela aborda, né, os princípios, aí, os benefícios da responsabilidade social corporativa. Afinal de contas, a gente sabe que uma empresa, ela detém ali um público, né, detém ali pessoas que trabalham nessa empresa, e naturalmente essas pessoas criam, né, uma característica de carregar o nome da empresa para onde eles vão, né? Então, independente deles estarem ali utilizando o uniforme da empresa ou trajados ali com o crachá da empresa, né, utilizando o crachá de identificação, eles são relacionados e reconhecidos como membros daquela empresa, né? Então, a responsabilidade social é um momento em que as empresas, de maneira voluntária, buscam contribuir com a sociedade mais justa, né, com um ambiente mais limpo, né, um ambiente mais organizado, né, de maneira sustentável. E, naturalmente, as empresas, elas trabalham ali, elas buscam parceiros de negócios que também que tenham responsabilidade social. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre a responsabilidade social corporativa, a responsabilidade social empresarial e a responsabilidade social ambiental, né, que naturalmente elas devem ser envolvidas em um conceito de responsabilidade social. A responsabilidade social é uma ideia, né, que surgiu aí nos anos de 50 e 60 como uma forma de atuação ampla para começar a expandir, né, o conceito de responsabilidade social. Naturalmente tem uma relação com filantropia, com atividades voluntárias, né? E naturalmente a empresa também retira uma parte do seu lucro para investir em ações de responsabilidade social. Então, uma empresa, por exemplo, ela pode montar um instituto, pode montar uma faculdade, pode gerir ali uma ONG, né, dentro da sua cidade. E isso acaba sendo um conceito de responsabilidade social, né? Ela é representada aqui com a distinção, né, com a não aceitação, a distinção de gênero, ou ainda a distinção em relação a, a pessoas, né, ou naturalmente a, a relação que as pessoas têm, né, sobre gênero, sobre orientação sexual, né, e naturalmente também com indivíduos com algum tipo de alteração sensorial, emocional, ou ainda, né, uma pessoa com deficiência. Então, falando especificamente sobre responsabilidade social, né, é bastante criterioso, né, as empresas que se propõem a gerar, né, atributos e naturalmente ali gerar certificações de responsabilidade social. O foco, né, naturalmente das empresas é lucro, mas para isso deve existir um objetivo maior,
né, que não é somente o lucro, mas sim a interação com a sociedade, naturalmente com o que nós chamamos ali dos stakeholders, né, que são as partes interessadas, que a gente vai falar melhor sobre isso na segunda aula, e ainda existe um critério específico de planejamento para a implantação das certificações de responsabilidade social. A BNT, NBR, né, 16.001, fala sobre gestão da responsabilidade social. Então, vamos começar primeiramente pela ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, Normas Brasileiras 16.001. Então, se a gente tem a certificação 9.001, que é a ISO 9.000 de qualidade, nós temos a ISO 14.000, nós também temos aí um sistema nacional, né, uma norma brasileira chamada 16.001, que fala sobre gestão da responsabilidade social. Ela surge, né, com movimentos dirigidos aos interesses diversos dos consumidores, que eles impõem às organizações, né? Então, quando você vai comprar algum material ou vai ali reconhecer que ele vai ser um produto que você vai levar para sua casa, geralmente você compra baseado no preço, né? Então, é medicamento, uma roupa, existe uma preocupação muito grande com o preço, né? A gente não faz algumas perguntas assim, será que nesse produto aqui ele foi testado em animais, por exemplo, um medicamento, né, um shampoo, ou um anti-inflamatório, será que ele foi testado em animais? Né, hoje algumas empresas elas já colocam, né, esse selo lá que não foi testado em animal, por exemplo, ou a roupa, se houve ali uma utilização de trabalho de mão de obra infantil, né? Então, muita gente não associa, né, naturalmente essa relação, mas deveria ser uma preocupação de todos. E, obviamente, que as empresas que têm gestão da responsabilidade social, elas não permitem esse tipo de práticas. E as organizações, né, como a gente estava falando aqui, é um surgimento de movimentos dirigidos aos interesses diversos dos consumidores que lhes impõem nas organizações a necessidade de se atualizar em frente a este contexto. Né? Percebam aí que o mundo está mudando, né? Não era somente por questão da pandemia que nós estamos passando, mas cada dia que passa, a gente acaba sendo mais exposto a redes sociais, acaba, por mais que a gente não queira fazer parte aí, a gente precisa ter uma conta no Google para abrir um canal no YouTube, precisa ter uma conta para poder, uma conta de e-mail para poder receber uma conta de celular, e naturalmente a gente está abordando aí todos os sistemas de gestão de modo único, né? Por exemplo, a conta de celular, se ele chega para a gente através de uma fatura no e-mail, a gente não teve ali o uso de uma folha de papel, a gente não precisou, né, reclamar ali com a telefonia para que ele mandasse a conta para a gente, o trabalhador ele não saiu para fazer a entrega, né, dessa fatura, então naturalmente ele não se expôs a uma situação de risco e perigo, e naturalmente a gente tem uma responsabilidade social como indivíduo, né, a nós e a empresa, obviamente como empresa. Certamente as organizações que possuem um posicionamento ético melhoram, né, a sua imagem pública de maneira gradativa, né, não melhora aí do dia para a noite. Mas vamos pegar aí que antigamente nós tínhamos uma rede de telefonia chamada Telesp, né? E muita gente não gostava dessa rede de telefonia. Não que as redes atuais sejam as melhores possíveis, mas melhorou muito do que era antigamente. Quem for mais antigo, que estiver assistindo esse vídeo agora ou acompanhando essa aula, vai lembrar que a gente declarava o telefone fixo como patrimônio no nosso imposto de renda, né? Porque o telefone fixo custava um carro praticamente, né? Custava caro, né? E naturalmente aí com a abertura da globalização, com a abertura do capital das empresas internacionais vindo para o Brasil, acabou naturalmente aí tendo uma flexibilização, uma melhora desses produtos e naturalmente o contexto foi mudando, né?
e as organizações elas estão alcançando maior legitimidade social. Quando a gente fala sobre legitimidade social, era comum, né, a nossa sociedade aguentar, né, ou aceitar piadas, né, ou discriminações, seja de gênero, seja de sexualidade, seja de orientação sexual, seja de deficiência, né, que é um conceito um pouco pesado, a questão de deficiência, né, e acessibilidade. Mas hoje, seja por atuações em redes sociais, ou seja porque simplesmente o ser humano evoluiu, nós não estamos aceitando, né, esse tipo de contexto, né? Então, naturalmente que as empresas aí elas têm que ter um posicionamento ético mediante a qualquer polêmica, né? Então, as empresas aí estão buscando, acima de tudo, ter uma assessoria de imprensa e, naturalmente, aí um marketing voltado a toda essa questão, mas também, né, deve existir ali uma mudança de dentro para fora, né? As empresas elas não podem permitir esse tipo de discriminação ou consequentemente não devem simplesmente ali chegar no final do ano, traçar o seu balanço ali e observar que eles faturaram ou que eles tiveram lucro naquele mês. Cobrança natural aí da sociedade para que eles utilizem esse lucro também para aquela comunidade que eles estão inseridos, né, estão envolvidos. Mas falando especificamente sobre a ABNT NBR 16001, né, ela obedece, né, um padrão que nós temos das normas brasileiras, né, que são normas técnicas, de ter ali requisitos a serem implantados para posteriormente ter a certificação 16001, que fala sobre gestão da responsabilidade social. Nós temos ainda a norma SAI, né, que ela vem de Social Accountability International, né? A SAI, ela é uma norma americana, né, que ela obedece aí uma regra chamada SAI 8001, né, ou SAI 8000, que fala especificamente a todo tipo de organização, tanto no setor público como no setor privado, instalações de qualquer porte ou setores específicos da indústria que se preocupam com requisitos abaixo, né? O trabalho infantil, como a gente comentou, o trabalho forçado, né? Então, por exemplo, algumas empresas ali que não obedecem uma jornada de trabalho específico, né? Que hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos a jornada de trabalho de 44 horas semanais, né? Nós temos aí em outros países que buscam, por exemplo, 30 horas semanais, né? Justamente para que as pessoas tenham mais empregabilidade, consigam trabalhar em outros setores, em outras empresas, ou ainda tenham qualidade de vida, né? Não somente o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, nós temos outros países que adotam uma regra aí de 12 horas de trabalho por dia, né? Então, tudo isso vai depender, obviamente, da economia do país e, naturalmente, ali da cultura daquele país, né? Nós temos países aí como o Japão, se eu não me engano, que você pode trabalhar quantas horas você quiser, né, por dia, independente do seu turno de trabalho ou independente da sua qualidade de vida, né? Mas, naturalmente, essas empresas que permitem esse tipo de trabalho, né, elas não têm ali a prerrogativa de implantação dessa norma SAI. Ainda, né, falando sobre trabalho forçado, né, nós temos ainda que lembrar um período de escravidão que nós passamos aqui no Brasil, né, e o trabalho forçado, ele é uma prática que é reconhecida aí pela Associação Internacional, né, a Organização Internacional do Trabalho, chamado de trabalho compulsório também, que é um trabalho que é imposto a título de sanção penal, mediante a perda de algum direito, né? Então, por exemplo, mulheres, né, que podem ser vítimas do trabalho, né, tanto na indústria comercial, por exemplo, que é uma indústria do sexo, por exemplo, ou ainda, né, práticas que nós temos na Índia, por exemplo, que é o casamento que é forçado, né? Isso por uma questão cultural, tá? Mas isso não deve ser reconhecido como uma prática de trabalho, por isso que as empresas aí colocam, né, no caso a norma SAI,
coloca essa como uma preocupação também. Tráfico de pessoas, tráfico de drogas, por exemplo, pode ser reconhecido como um trabalho forçado. Naturalmente, ela procura ali a implantação de programas de saúde e segurança do trabalho, ela elimina, né, ela não aceita práticas discriminatórias ou práticas disciplinares, né? Então, por exemplo, a pessoa que ela não produziu ou não trabalhou de modo adequado, ela recebe uma prática punitiva, né, no trabalho, né, através de práticas disciplinares. Então, são situações que a gente praticamente não aceita, né, obviamente não aceita, e para a gente até é uma questão meio fora de contexto, né, mas isso acaba acontecendo bastante em algumas outras empresas no mundo, né? O que são práticas disciplinares aceitáveis? Por exemplo, o que a gente adota na segurança do trabalho, né? Uma advertência verbal, que é definido ali numa hora, no local apropriado, né? Não feito ali de maneira vexatória ou de expor o trabalhador. Na sequência, a gente pode, sim, através da advertência verbal, né, após a advertência verbal, uma advertência por escrito, né, isso é uma prerrogativa que está prevista na CLT, inclusive, e por último ali uma dispensa, né, porque o trabalhador ele não tem cumprido os programas de saúde e segurança, ou não tem cumprido as normas regulamentares que a gente orienta para o trabalhador. De certa forma, também, a norma SAI fala sobre o horário de trabalho, né? Então, a jornada de trabalho, né? Independente se for 12 por 36, ou 44, 44 horas ou 48 horas de trabalho semanal. E ainda uma remuneração justa, baseado ali numa pesquisa de mercado, ou ainda, né, uma pesquisa regional. Então, se a gente for pegar aqui no Brasil, nós temos um piso salarial, né? Nós temos um teto salarial, e nós temos algumas regiões que pagam, né, remuneram o trabalhador de um modo por causa daquele custo de vida daquela região. Então, se a gente for pegar aqui a região do estado de São Paulo, ela remunera melhor que a região do Rio de Janeiro, né, por uma questão de prática de remuneração. Mas naturalmente, né, que a norma SAI, ela orienta as empresas, né, caso elas queiram ali implantar esse sistema de gestão também, é uma remuneração justa. E naturalmente, implantar um sistema de gestão de responsabilidade social dessas empresas. Só voltando aqui na definição, né, de social, como a gente fala social, a gente está falando de modo geral de sociedade. E quando a gente fala sobre accountability, a gente está falando sobre prestação de contas, tá bom? Então, é a prestação de contas à sociedade. Então, toda empresa que queira implantar a norma SAI 8001, né? SAI, então, vem de Social Accountability International, né? Então, ela tem que implantar essa norma, prestando contas à sociedade internacional. E, como sempre, também nós temos as certificações ISO, né? Que a ISO, né, só para a gente buscar um pouquinho aí na história, né? Ela vem com uma definição de igualdade, padronização. E aí, naturalmente, quando eles foram fazer a tradução, né, da letra, aí, né, ao pé da letra, né? Nós temos um estandarte, né, de S aqui, organização, né, de organização de empresa internacional. Tá? Então, em estandarte, né, nada mais é uma bandeira, né, que aquela empresa ela segue. E a ISO 26000 fala, né, naturalmente ali, ela aborda princípios, né, práticas e diretrizes sobre responsabilidade social. A 26000 ela acaba sendo, né, as mais atuais, inclusive, nós tivemos aí no início de janeiro o lançamento, né, dessa norma, na 26.000, né, barra aí 2020, né, vocês devem lembrar que a gente já viu isso, né, a ISO 9000, por exemplo, ela tem a mais atual, a ISO 9000 2015, a ISO 14.000 2018,
Então, elas foram sendo atualizadas de acordo com o ano, né, devido aí uma organização de países que eles se atentam em revisar essas normas, e a ISO 26000, ela tem aí como a prerrogativa, né, a sua versão mais atual de 2020. Acredito, né, que com essa questão de pandemia aí, futuramente, ela pode passar por uma revisão baseada, obviamente, nas consequências que o mundo vai ter que lidar, né, a partir do momento que muitas vidas, né, foram deixadas de lado aí, foram perdidas, né, e muitos princípios terão que ser mudados, não somente na sociedade, mas ainda voltando aí para o meio ambiente e naturalmente dentro das organizações, dentro das empresas. Mas falando sobre a ISO 26000, nós temos então diretrizes sobre a responsabilidade social. E ela tem como objetivo orientar as organizações de qualquer porte ou localização, né? Por isso que eu falo aí da questão da pandemia, né? Muito provavelmente as empresas elas buscarão ainda essa certificação de responsabilidade social, porque países, né, foram devastados, as economias dos países foram devastadas, obviamente, independente do tamanho do país, tá bom? A incorporarem direitos socioambientais, né? Então, nasce aí um conceito social, conjunção ambiental, não simplesmente de meio ambiente, mas com uma pegada, né? Com uma orientação social também, e seus processos decisórios, ou seja, toda decisão da empresa tem que ser pautada em questões socioambientais de responsabilidade social, porque um desastre ambiental, né, vai ter impacto a diversos países, não somente aquele país, não somente aquela comunidade que está inserida, mas a todo o país. Afinal de contas, nós estamos falando sobre um sistema que ele é interligado e interdependente. E eles vão ser responsabilizados pelos impactos das suas atuações, tanto na sociedade como no meio ambiente. Então, o conceito de responsabilidade social, né, esse aqui é o símbolo mais famoso da responsabilidade social, que são várias pessoas aqui abraçadas, né? E no meio de tudo isso, o globo terrestre, né, pontuado aqui da cor alaranjada, né? E observem, né, que a gente não deixa de lado a questão ambiental aqui, a questão das águas, por exemplo, né? Então, o conceito de responsabilidade social, ele é aplicado à gestão dos negócios, se traduzindo como um compromisso ético voltado para a criação de valores para todos os públicos com os quais a empresa se relaciona. Aqui, então, a gente começa a conhecer os nossos stakeholders ou as partes interessadas. Uma empresa ela só vai existir se houver clientes, né? Então, naturalmente, a empresa ela vai ter que existir para que você seja um cliente ou futuro cliente, né, desse negócio, dessa organização. E a empresa, ela é feita de funcionários, né? Por mais que ela tenha um nome bonito, né? Vou citar aí diversas empresas. Nós temos aqui na cidade, nós temos, por exemplo, não fique especificamente em Araraquara, né? De deixar isso bem claro. Nós temos aqui em Gavião Peixoto, a Embraer, por exemplo. A Embraer ela é reconhecida mundialmente como uma empresa de fabricação de aeronaves. Mas a Embraer, ela é feita por funcionários, tá bem? Nós temos aqui na cidade, nós temos uma potência internacional aí, que é a Cutrale, por exemplo, ela tem sede nos Estados Unidos, ela tem navio no Porto de Santos para levar aí o suco de laranja, a laranja para onde quiser no mundo, né? Mas ela é feita por indivíduos, feitos por funcionários. Nós temos aí outros, podia citar diversas outras empresas aqui, mas devido ao andar da aula, vou deixar isso para a gente para falar isso na próxima aula, mas vocês podem também olhar aí à volta de vocês a quantidade de empresas da sua cidade ou da sua região também. Os fornecedores, né, afinal de contas, uma empresa ela depende de outras, né? Então, assim como eu falei da Embraer, assim como eu falei da Cutrale, ela tem seus fornecedores. Por exemplo, ela não fabrica peças de avião, ela fabrica aviões, né, a Embraer. E aí ela vai precisar de terceiros, né, de fornecedores, e esses fornecedores vão ter que entregar baseado ali
em preceitos de qualidade, em conceitos de produto, em conceitos de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, com saúde e segurança do trabalhador também. A comunidade, né, vamos imaginar aí uma cidade como Gavião Peixoto, né, ou a região de Araraquara sem a Embraer, né, ou sem uma Cutrale. A quantidade de desemprego, a quantidade de falta de mão de obra especializada, a quantidade de recursos financeiros que as empresas injetam nessas cidades vai cair de modo drástico, né, e quem vai pagar aí, assim, vai cair de modo drástico, né, e quem vai pagar aí de modo geral é a sociedade, a comunidade em geral. Então, a comunidade, ela acaba sendo a maior impactada, né, se a empresa deixar de funcionar, se ela fechar, ou ainda se não houver ali um comprometimento ético da sua atuação. Os acionistas, né, e quando eu falo acionistas, eu falo desde empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores e empresas que também não têm capital aberto. Afinal de contas, quando a gente fala sobre acionistas, eu estou falando dos proprietários dessa empresa, né? Eu nunca vi uma empresa, por exemplo, pagando, né, uma penalidade ou uma empresa comprando algo, né? A empresa, quem toma essas decisões não é o prédio estrutural, são os acionistas, né? São os proprietários, os presidentes, um grupo de acionistas, né, um grupo de empresários, ou ainda, né, que haja ali um conceito, um conselho deliberativo, né, que vai tomar conta dessa empresa, ela é feita por acionistas. O governo, né, naturalmente, aí vocês devem lembrar que recentemente nós tivemos uma empresa que anunciou o seu fechamento, né, a sua falência no estado de São Paulo, a Ford, né, uma empresa, uma montadora de veículos, uma perda significativa para o governo do estado de São Paulo, e o governo tem buscado aí parceria com outras montadoras para que assumam, né, o negócio ali. Afinal de contas, não foi uma decisão brasileira da Ford do Brasil ou da Ford do estado de São Paulo, foi uma decisão que veio do Conselho da Ford Internacional. E naturalmente quem perde com isso, né, são os clientes da Ford do Brasil, são os funcionários ali, são os fornecedores, as comunidades, acionistas, e naturalmente o governo também perde. E uma surpresa aí para todos nós, né? O governo nunca gosta de perder, né? Então, por isso que ele vai buscar ali por uma questão social, natural, mas principalmente por uma questão econômica. E nós temos ainda o meio ambiente, né? Que ele é um principal interessado, né? Afinal de contas, nós estamos falando sobre subsídios ali, sobre insumos que são finitos, né? A gente sabe que a água, por exemplo, né? Muita gente falava, a água nunca vai acabar. Tem países que já chegaram a ter uma guerra fria, né? Por exemplo, a guerra fria, por exemplo, de deixar de ter relação internacional com aquele país vizinho, porque o país vizinho tem mais água do que ele, né? Ou ainda, né, outros recursos aí que a gente tem no meio ambiente, como a pureza do ar também, né? Então, se a gente for pegar aí países do Oriente, a população já usa máscara lá há muito mais tempo por causa de uma questão de poluição, né? E lá não existe responsabilidade social, não existe preocupação com o meio ambiente, e naturalmente quem acaba sendo privado ali de responsabilidade e comprometimento ético acaba sendo a população e o meio ambiente naturalmente. Para isso a gente precisa conhecer uma terminologia chamada de terceiro setor, ou third sector, né, que é o terceiro setor, ou terceiro lugar. É uma terminologia sociológica, né, a gente já deve ter ouvido falar aí, os países do terceiro setor, que dá significado a todas as iniciativas privadas de utilidade pública com origem na sociedade civil. Quem são a sociedade civil, né? Somos nós, somos a gente que vive em uma sociedade, que vive interagindo com um sistema democrático, com um sistema de atuação empresarial, que atua naturalmente com relação
com o Estado, né, seja sendo um órgão público e ainda as empresas, né, ou o mercado, né, que tem uma atuação privada, né, sendo de segundo setor. Então, a palavra, né, a tradução de third sector, ela é um vocabulário muito utilizado nos Estados Unidos para definir diversas organizações sem vínculo direto com o primeiro setor. Então, o primeiro setor será o Estado, né, sempre ali o Estado tomando a frente dos negócios, né? Inclusive, se a gente for trazer aí para o Brasil, o maior empregador do Brasil é o Estado, né? A gente viu isso na reforma da Previdência, né? E vimos naturalmente isso acontecendo, que o Estado ele não gera emprego, né? Ele não é ele que gera os empregos, mas ele é o que detém a maior quantidade de mão de obra, né? Sendo por causa da polícia, seja por causa dos políticos, seja por causa de juristas, juízes, né, que são concursados, mas eles que fazem parte do Estado de uma forma geral, e também nas esferas judiciárias, administrativas e legislativas. Nós temos ainda o segundo setor, que é o mercado, naturalmente, e nós, enquanto população, né, nós somos a sociedade civil, que nós estamos envolvidos aí com o terceiro setor. E para entender um pouquinho mais sobre responsabilidade social, né, eu preciso entender o que são organizações e o que são instituições sociais. Mas antes eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui para a gente dar sequência na aula. Today, I have a dream that we will find the balance between economic development, social progress, and environmental protection. That inclusion, responsibility, and respect for the law will be a reality in all types of organizations, small, medium, or large. 今天我有一个梦想，我希望崇尚道德与透明成为世界的主流。我希望大家能彼此信任，如同孩子们一样纯真。我们将会远离贪污、暴力和诱拐的阴影。Hoy tengo un sueño. La naturaleza será respetada. Vamos a combatir la contaminación y el calentamiento global. El respeto por las futuras generaciones creará hábitos nuevos de consumo responsable. Aujourd'hui, j'ai un rêve de justice sociale et de paix dans le monde entier. Parce que les travailleurs et les employeurs seront égaux en dignité et droit. Parce que chaque enfant sera épargné du travail forcé et quelque autre forme d'exploitation. Garçons et filles pourront développer pleinement leur potentiel. Hoje eu tenho sonho. O futuro será feito da diferença. Seremos amados pelo que somos de verdade, sem discriminação de cor, religião, gênero, etnia ou idade. As crianças serão apenas crianças. Não haverá crianças pobres. Não haverá fome. Today, I have a dream that, as citizens of the world, we will recognize our value, the value of our past, our culture, our individuality, and with pride, we will take care of our community, our planet, and the future of humanity. Hoy tengo un sueño. Crearemos productos y servicios que mejoren nuestras vidas. Organizaciones responsables serán la base de una nueva sociedad
y el consumidor será respetado. 今天我有一个梦想，我希望每个人的声音都能被听到，大家都能负起自己的责任。Les organisations seront reconnues sur la base du soin qu'elles ont vis-à-vis des autres. That we will take care of the environment and our society as we take care of ourselves. Y a medida que esto suceda, todos los que creen en la vida habrán realizado su sueño y el nuestro. Esse vídeo, ele, na verdade, é um discurso aí de um famoso ativista político americano chamado Martin Luther King, né, Jr., Martin Luther King Jr. Ele falava sobre a necessidade da união, né, e da coexistência harmoniosa entre negros e brancos nos Estados Unidos, por volta de 1955. Ele foi assassinado em 68, se eu não me engano. E esse vídeo, né, foi lançado aí com a publicação da ISO 26000. Né, ele fala aí diversas vezes, né, I have a dream, né, ou eu tenho um sonho, né, hoje eu tive um sonho. E falando da necessidade da gente conviver de maneira harmoniosa, seja através de empresas e através de negros e brancos, sociedade civil, primeiro, segundo e terceiro setor, e de maneira harmoniosa também com o meio ambiente. Né? Então foi falado ali sobre práticas de trabalho, sobre responsabilidade social, sobre as questões de igualdade, né, entre homens e mulheres, né? E necessariamente a gente precisa entender que a gente tem, né, tradicionalmente no Brasil uma tradição cultural que ela deve ser respeitada e uma outra que tem que ser criada daqui em diante. Então, vocês viram isso aí muito nas eleições de 2018, né? Eles contra nós contra eles, direita e esquerda, mas no final das contas nós estamos no mesmo lugar, nós estamos no mesmo planeta Terra, nós estamos no mesmo Brasil, né? E afinal de contas a gente precisa tentar interagir, né, de modo respeitoso acima de tudo, para que haja responsabilidade social. E, da mesma forma, né, a gente vai ter ali as organizações. Nós teremos, então, as organizações, né, que o papel principal das empresas, né, por mais que elas possam alegar outros atributos, o papel das organizações é ser lucrativa. Tá? Não conheço nenhuma empresa que ela abre para não ser lucrativa. Né, mas ela tem ali a entrada dos seus produtos, a saída dos seus produtos e a interação com o meio ambiente. Para isso, ela deve ter uma atuação, né, mais responsável socialmente. E nós temos também as instituições sociais, que geralmente são formadas ali de pessoas que adotam, né, de maneira voluntária a causa, e as instituições sociais, elas nascem com o propósito, né, de uma espécie de revolta, né, da sociedade civil com a política do primeiro e segundo setor. Já que o Estado não faz, já que as empresas não fazem, eu vou buscar fazer com minhas próprias mãos. Né? Então, existe o conceito das instituições sociais ou organizações não governamentais de existirem para buscarem ali uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma daquela região ou daquele setor específico. Né? Então, quem já fez ou faz trabalho voluntário sabe da necessidade, né, e reconhece, né, a sua área de atuação. Entretanto, né, tem tanta gente precisando e tem tanta pouca gente realizando, né, trabalho voluntário. Por isso a gente precisa conhecer um pouquinho da pirâmide da responsabilidade social corporativa,
Você, como futuro técnico em segurança, né, na sua área de atuação, o primeiro ponto ali é você ter uma responsabilidade econômica, né? Seja um profissional lucrativo, né? Não é que você vai dar retorno para a empresa financeiro, né? Você não vai atuar, sua mão de obra não vai ser produtiva, né? Mas, de certa forma, por ser um trabalhador operacional, o seu fundamento deve ser ali repousar, né? Sobre o qual repousam todas as outras responsabilidades. Afinal de contas, quando você previne um acidente de trabalho, você deixa que o trabalhador não seja lesado financeiramente e, naturalmente, a empresa também não vai gastar o seu dinheiro, né, o seu rico dinheirinho ali, com outras coisas. Né? Ser um indivíduo com responsabilidade social corporativa é, naturalmente, ter uma responsabilidade econômica na sua área de atuação. Responsabilidade legal, né, cumprir a lei, né? A lei é a codificação pela sociedade do que é certo e errado, então a gente tem que obedecer todas as regras. E na segurança do trabalho, nós temos diversas leis, nós temos diversas regras. Além dos nossos dispositivos legais que nós temos aqui na CLT, né, nós temos que cumprir também a portaria 3214 de 78, que ela fala especificamente ali sobre as normas regulamentadoras. Então, nós temos que cumprir todas as normas regulamentares. Nós temos uma responsabilidade ética, né, profissional, aí, social corporativa, que ser ético, né, é a obrigação de fazer o que é certo e justo e evitar causar danos maiores, né, para aquela empresa ou para os indivíduos. E por último aqui, né, o topo da pirâmide, a responsabilidade solidária, né, ou responsabilidade voluntária, que seja um bom cidadão corporativo, contribuir com recursos para a comunidade e melhorar a qualidade de vida, né, no nosso caso aqui, principalmente do trabalho. Uma empresa que busca certificação em responsabilidade social, ela tem que formar, né, esses 4 R's aí que a gente está vendo, né, de responsabilidade, tanto na voluntária, na ética, legal e econômica, criar esse espírito em cada o seu trabalhador, né, que ele tem uma responsabilidade econômica, uma responsabilidade legal, uma responsabilidade ética, uma responsabilidade voluntária. Por isso que as empresas elas estão mudando o seu foco de atuação. Antigamente nós tínhamos ali um desenho hierárquico, né, as empresas eram feitas com hierarquia, né, a hierarquia nunca vai deixar de existir. Mas o pensamento que nós tínhamos das empresas era que eu mando, vocês obedecem, né? Eu estou aqui acima, né? Eu tenho uma coordenação centralizada, eu tenho um padrão rígido de interação, com cargos bem definidos, né? Então, o dono da empresa, ele fala com o supervisor fala com o gerente fala com os demais. O gerente não pode passar por cima do seu diretor aqui, ou do seu supervisor, para ir falar com o diretor da empresa, né? Ou com o presidente da empresa. Isso é um não respeito à hierarquia, né? E isso tem criado aí uma limitada capacidade no processo de informação. Então, por exemplo, o gerente lá ou o trabalhador, que ele quer dar uma boa ideia, uma boa prática, ele tem que passar isso para o seu superior vai filtrar para depois passar. Isso acaba criando uma lentidão, né, na tomada de decisão e uma limitada capacidade de processamento. Ele, entretanto, tem o seu modelo funcional, né? Ele é adequado para tarefas simples e repetitivas, né? Como uma linha de produção, uma maneira eficiente para a produção. Mas a empresa que adota ainda esse desenho hierárquico, ele acaba tendo um processo um pouco mais lento, né? De crescimento e, naturalmente, de responsabilidade social. E uma mudança aqui, né, do nosso pensamento, além do desenho hierárquico, é o desenho orgânico das organizações. Né? O orgânico vem realmente de organismo, aqui vem de um funcionamento. Né? Então, existe lá o diretor, existe o supervisor, existe o gerente, existe o trabalhador, e todos estão ali no mesmo patamar, né, dentro de um ciclo bem definido, que é aquela empresa. Então, ocorre uma elevada independência, né, um depender do outro, para que tenha um funcionamento pleno, uma intensa interação entre cargos bem definidos, flexíveis e mutáveis, né,
devem ter ouvido falar aí no trabalhador proativo ou no trabalhador polivalente, né? Ele não precisa ficar recebendo ordens, ele precisa realizar as atividades. Existe uma capacidade expandida no processo de informação, né? Então, aquele pensamento, né, de eu tenho uma ideia, vou processar essa ideia para passar para o meu supervisor, para o meu gerente, para chegar lá no diretor ou no presidente da empresa, pode ser feito aí através de práticas, né? Hoje em dia, as empresas têm dotado aí um café da manhã com o presidente, ou uma linha direta com o presidente, que ele recebe e-mails, recebe avisos, né, de como está acontecendo o trabalho dentro da empresa, né? O foco aqui são as pessoas, não são os negócios, tá? Não só os negócios, mas o foco é o trabalho com as pessoas. Ele é adequado para tarefas únicas e complexas, né, de modo geral. Afinal de contas, as empresas elas estão passando por uma mudança de responsabilidade social, e adequado para ambiente de criatividade e inovação, né? Então, uma empresa, quando ela tem criatividade e inovação, ela naturalmente ela passa à frente das demais. Sendo assim, nós chegamos ao final dessa aula, né, de mais uma aula, né? A primeira aula que fala sobre responsabilidade social, na próxima aula eu vou falar sobre os stakeholders, né? E naturalmente também sobre responsabilidade social nas empresas que nós temos no Brasil. Se você gostou dessa aula aí, eu peço que você fique atento às demais aulas, às demais gravações. A vocês que acompanharam, né, essa gravação também, eu deixo aqui meu agradecimento. Um obrigado e até breve.